Existe em você algo que nunca dorme. Mesmo quando suas pálpebras se fecham, mesmo quando seu corpo repousa exausto, mesmo quando sua mente implora por descanso, algo ainda permanece, pulsando. Um calor sutil sob o peito, uma vibração tênue por trás dos pensamentos, uma inquietação silenciosa que sussurra: há algo a mais. Talvez você nunca tenha conseguido nomear isso. Talvez tenha sentido nos instantes em que, sem motivo aparente, foi tomado por uma emoção intensa. Ou quando, no meio do caos, surgiu uma paz súbita que não vinha de fora. Talvez tenha sido naquela caminhada solitária, quando o mundo ao redor silenciava e tudo dentro de você se expandia. Há em nós algo maior do que nós mesmos, mas que habita aqui, no centro de tudo. Essa é a energia vital. A força que anima, move, molda e muitas vezes governa nossos passos sem que percebamos. A maioria vive desconectada dela. Caminha, trabalha, fala, sente, mas vive como cascas vazias, como máquinas biológicas. Dorme acordada, sonha segundo roteiros alheios. Reage ao mundo como peça de um jogo cujas regras desconhece. George Gurdjieff, mestre do autoconhecimento e da consciência desperta, afirmava que o ser humano comum não é livre. Vive como autômato, repetindo padrões, comportamentos e emoções, sem nunca assumir o leme de si mesmo. Ele dizia: o homem está adormecido. Despertar é um ato violento, doloroso, mas necessário. Talvez tudo comece com uma pergunta simples: que força é esta que me mantém de pé? Chame-a como quiser. Prana, chi, pneuma, éter, espírito. Todos os nomes apontam para uma mesma realidade. Há algo invisível sustentando o visível. Essa energia não é ideia esotérica para ser contemplada de longe. É real, tangível. É o que pulsa em seu coração, o que vibra em seus sentimentos, o que respira em seu corpo. É o que você é, antes de qualquer nome ou rótulo. Mas o que é ao mesmo tempo angustiante e libertador é saber que essa energia pode se dispersar. Pode ser manipulada, ignorada ou canalizada de forma equivocada. Ela pode ser correnteza que o arrasta, ou rio que você conduz com consciência, e é aí que tudo começa. Você já se sentiu exausto após uma conversa? Já notou que certos lugares parecem sugar sua presença? Já percebeu, sem entender por quê, que sua vibração ficou negativa? Não é só psicológico, é energético. Cada pensamento que você nutre, cada emoção que alimenta, cada palavra que profere, tudo isso movimenta energia. Você não existe apenas nesse campo, você o molda. Gurdjieff ensinava que a vida exige esforço, mas não o esforço mecânico, e sim o esforço consciente, trabalho interior, autoobservação implacável. Para ele, o ser humano só desperta quando começa a notar o que há por trás de seus atos, sentimentos e pensamentos. Nesse processo de autodescoberta, a energia vital é ao mesmo tempo instrumento e campo de transformação. Imagine que sua atenção seja um feixe de luz. Onde ele incide, a energia se concentra. Se você foca no medo, ele cresce. Na raiva, ela se alimenta. Mas e se você decidir direcionar esse feixe para algo mais elevado? E se pudesse treinar sua mente a guiar sua energia, em vez de ser arrastado por ela? Como seria sua vida? O mundo moderno nos entorpece, nos distrai, nos empurra para fora de nós mesmos. Publicidade, redes sociais, prazos, obrigações, ruídos. Fomos expostos a estímulos que sugam nossa vitalidade como se fôssemos fontes inesgotáveis, mas não somos. E o preço disso é alto. Ansiedade, esgotamento, depressão, apatia. Não é apenas um colapso mental, mas um colapso energético, uma falência do sistema interno que sustenta tudo. Muitos tentam resolver isso com descanso físico, lazer superficial, distrações. É como tentar apagar um incêndio com perfume. Não resolve.
Porque a raiz do problema não está no corpo cansado, mas na desconexão da essência, no fato de termos deixado de sentir a própria vida pulsando em nós. Gurdjieff via o homem comum como um ser dividido. Pensa uma coisa, sente outra e age de um terceiro modo. Esse desalinhamento provoca vazamentos constantes de energia. Para ele, o primeiro passo ao despertar era a unificação interior, pensar, sentir e agir em coerência. Esse alinhamento gera um campo vibracional sólido, enraizado e potente. Um campo que não se quebra facilmente. Um campo de poder. Mas como acessar esse centro? Como tocar a energia que nos habita? Não há botão mágico. A prática, atenção, silêncio, presença, ao retorno ao corpo, a respiração, a escuta do que vibra abaixo dos pensamentos, pois a energia vital não grita, ela sussurra. E só quem se aquieta por dentro consegue ouvi-la. Você já reparou que os momentos mais intensos da sua vida não foram os mais barulhentos? Que às vezes um simples suspiro profundo basta para algo se abrir em seu íntimo? Que em certos instantes o tempo parece parar e tudo o que importa é sentir? Isso é energia. É sua essência tentando lembrar você de que está vivo. De verdade. A pergunta que importa então é: você está disposto a voltar para si mesmo? A silenciar o barulho externo e ouvir sua melodia interior? A enfrentar os fantasmas que roubam sua energia e assumir o leme de sua própria vibração? Porque não se trata de domar uma força externa, mas de reaprender a habitar sua presença. Sentir-se de novo. Viver de dentro para fora. Respirar não só com os pulmões, mas com a alma. Você pode continuar existindo como antes, reagindo automaticamente, seguindo estímulos, girando como engrenagem no mundo. Mas, se chegou até aqui, talvez já tenha percebido, mesmo sem palavras, que há algo mais, um potencial latente, dormindo, esperando para ser despertado. E esse algo mais não cairá em seu colo. Precisa ser conquistado, reconhecido, ativado. A energia está aí, sempre esteve. Mas não se curva a distrações superficiais, não responde a comandos leves. Ela obedece à sua presença, à sua verdade, à sua entrega. E a única pergunta que realmente importa é: você está pronto para lembrar quem sempre foi? Você já se ouviu de verdade? Não estou falando daquela dor latejante nas costas ao fim do dia, nem daquela palpitação que surge em noites de insônia, tampouco daquela incapacidade persistente de dormir, como se carregássemos o peso de anos mal vividos. Falo de ouvir de fato, sentir cada célula como memória viva, cada fibra muscular como sussurro da alma, cada respiração como portal para dentro de si. A maior parte de nós esqueceu como fazer isso. Aos 35 anos, a alma já está marcada pelas cicatrizes invisíveis de tudo que ficou por dizer, de tudo que engolimos em nome da sobrevivência. Aos 50 anos, o corpo já não é o mesmo. Mas não é só pela idade, é porque deixamos de habitá-lo. Tornamo-nos inquilinos ausentes da própria carne. E aos 60 anos, muitos já não se reconhecem no espelho, não por causa das rugas, mas porque passaram tanto tempo vivendo a vida alheia, carregando problemas de outrem, herdando medos que se esqueceram de si mesmos. Mas há algo que ninguém pode nos tirar: o direito de voltar. Voltar para dentro, voltar ao corpo, voltar àquilo que sempre esteve ali, aguardando nossa atenção, nossa presença, nosso silêncio. George Gurdjieff dizia que o corpo é o primeiro instrumento do trabalho interior. Sem atenção ao corpo, não há despertar possível. É nele que a energia vital se ancora. É por meio dele que o espírito toca a matéria. E quando o corpo é ignorado, todo o resto desmorona. Hoje, em 2025, o mundo não desacelera. Ao contrário, tudo se acelera, tudo exige pressa, informação demais, estímulos demais, opiniões demais. Mas o que isso nos deu de fato? Mais cansaço, mais ansiedade.
mais doenças silenciosas, mais vazios que não sabemos nomear. E o corpo, coitado, tenta nos alertar. Mas o que fazemos? Calamos seus gritos com remédios, distrações, rotinas sufocantes. Somos uma geração exausta. Mas não é o corpo que está velho, é a alma que está esgotada. Talvez você se identifique, acordar no meio da noite sem motivo aparente, sentir uma angústia sem nome, um esgotamento que não corresponde às horas dormidas. Ou talvez, ao longo dos últimos anos, tenha vivido uma espécie de desconexão, como se observasse sua vida de fora, como se algo essencial tivesse se perdido pelo caminho, mas você não soubesse exatamente o que. Essa sensação tem nome, é a perda do centro. A perda do eixo, a perda do contato com a energia vital. E para reencontrar esse eixo, não é preciso mudar de cidade, de emprego ou de relacionamento. O ponto de partida está sempre ao alcance, o seu corpo, a sua respiração, a sua atenção. O corpo é a casa da energia e a respiração é a chave. Há um exercício simples, ancestral, mas profundamente transformador: o escaneamento corporal. Pode parecer banal, mas tente de verdade. Sente-se em silêncio, feche os olhos, leve sua atenção, sem pressa, aos pés. Sinta-os de fato, depois suba devagar. Tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas. Perceba cada parte, não pense, sinta. Note onde há tensão, onde há calor, onde há vazio. Observe aquilo que você jamais reparou e então respire. Não como um robô, mas como quem sabe que o ar é vida. Inspire pelo nariz, enchendo o abdômen, não o tórax, e expire lentamente, como se largasse o peso de anos. Apoie uma mão sobre o ventre, outra sobre o peito, e sinta a diferença. Reaprenda a respirar como criança. Corpo solto, ventre livre. Isso não é só um exercício, é um ato de reconexão. Você já viu um bebê dormindo? Ele respira com o diafragma. O corpo inteiro relaxa. Não há tensão, não há resistência. O fluxo é natural. Mas com o tempo nos contraímos, nos fechamos, forjamos couraças. Passamos a respirar superficialmente, de forma curta, ansiosa. E assim, o fluxo de energia diminui. O corpo adoece, a mente se agita, a alma se perde. Retomar a respiração é retomar o controle da vida. Outro exercício simples, mas de poder extraordinário, é o da energia nas mãos. Pode parecer insignificante, mas não subestime. Sente-se. Junte as palmas à frente do peito, uma de frente para a outra, sem encostar. Respire fundo 3 vezes e em cada expiração, imagine um calor nascendo. Visualize a energia subindo do abdômen, atravessando o tórax, os ombros, descendo pelos braços até as palmas. Sinta, deixe as mãos aquecerem, deixe os dedos vibrarem. No início, você pode duvidar, achar que é só imaginação. Mas com o tempo, a energia se manifestará, tornar-se-á incontestável, arderá, pulsará. E você lembrará, isso sou eu. Essas práticas simples, escaneamento corporal, respiração abdominal, ativação das mãos, são a base. E a base sustenta tudo. Sem ela, não há magia, não há meditação, não há autoconhecimento. Porque sem presença no corpo, não há presença em lugar algum. George Gurdjieff alertava: não se pode construir o segundo andar de uma casa se o alicerce não for sólido. E é exatamente isso. Antes de buscar o invisível, precisamos reaprender a ver o visível. Antes de tocar o espírito, precisamos sentir o corpo. E talvez aí resida o maior dos milagres. Ao voltar ao corpo, voltamos a nós mesmos. Voltamos ao aqui, ao agora, ao que é real, palpável, vivo. E ao fazermos isso, algo muda. Há uma sutileza, um silêncio novo, um calor interno que não vem de fora. Você começa a sentir, a ver, a escutar. E então, talvez pela primeira vez em muito tempo, você entende. Não está sozinho. Nunca esteve.
A energia que habita em você conhece o melhor que qualquer psicólogo, qualquer guru, qualquer manual espiritual. Ela sabe do que você precisa, sabe onde dói, sabe como guiar. Mas, para isso, é preciso voltar. Então, antes de dormir esta noite, experimente. Sente-se por 5 minutos. Respire com consciência. Sinta seu corpo. Não pense, sinta. E ouça o que ele tem a lhe dizer, porque talvez, apenas talvez, tudo o que você procurou lá fora esperava por você, há anos, lá dentro. Você já se perguntou o que realmente sustenta a sua vida por dentro? Não estou falando apenas de músculos, sangue ou ossos. Falo daquilo que corre em silêncio, nos bastidores de cada pensamento, de cada batida do seu coração. Um fluxo invisível que percorre todo o corpo, atravessa emoções, varre memórias e até desafia o tempo. Esse fluxo tem um nome. Os sábios do Oriente o chamam de Ki, ou energia vital. Mas o mais surpreendente é que você a sente todos os dias sem nunca a ver. E ainda assim, a maioria de nós vive sem perceber esse fluxo. Há algo em nós que se move mesmo quando estamos parados, que pulsa mesmo quando estamos tristes, que aquece mesmo nos dias mais frios. Essa energia percorre canais sutis no corpo, os meridianos, sobre os quais você talvez nunca tenha ouvido falar. E é justamente nesses caminhos invisíveis que reside o segredo da harmonia, ou do caos interior. Você já sentiu uma dor sem explicação médica? Uma angústia que surgiu do nada? Um cansaço que não passa, mesmo após vários dias de descanso? E se eu dissesse que tudo isso pode ser energia bloqueada, um rio interior que deixou de correr? Na medicina chinesa, os meridianos são os rios do corpo. Eles não aparecem em exames de imagem, mas estão lá. E quando um desses canais se bloqueia, seja por emoções não processadas, tensão crônica, medo ou ressentimento, a energia se acumula, estagna e enfraquece, e o corpo responde. A mente responde. A alma grita. Por exemplo, o coração está associado ao elemento fogo. Quando o meridiano do coração sai do equilíbrio, surgem inquietação, insônia e agitação mental. O fígado relaciona-se à raiva e à frustração. Os rins, ao medo profundo. Os pulmões, à tristeza não resolvida. E assim carregamos dores que já nem percebemos. Feridas antigas, traumas de infância, sofrimentos herdados. E eles se escondem ali, nos percursos invisíveis do corpo. Quantas dores silenciosas você traz dentro de si? Não é raro que pessoas que começam a praticar acupuntura, qigong ou meditação profunda comecem a chorar sem razão aparente. Mas há sempre um motivo. Quando a energia volta a fluir, ela leva consigo memórias, emoções não expressas e traumas esquecidos. George Gurdjieff dizia que o ser humano é composto por vários eus em conflito permanente, que dentro de nós não há um único eu, mas muitos, e que essas partes feridas e fragmentadas consomem nossa energia sem que percebamos. Ele falava sobre o esforço necessário para unificar o ser, para integrar e para despertar. Mas como integrar algo que mal conseguimos sentir? É aí que a sabedoria oriental oferece um caminho concreto. O que não é apenas uma ideia, ele é real. Ele flui pelos meridianos como água em canais de irrigação. Se há um bloqueio, o campo seca. Se há excesso, o campo inunda. Quando tudo está em equilíbrio, tudo floresce. Você já se sentiu florescer por dentro? Nas práticas de Qigong, aprendemos a respirar com atenção, a mover o corpo com suavidade e a direcionar o foco para o interior. Aprendemos, acima de tudo, a sentir de novo. E isso é algo que muitos de nós esquecemos com o tempo. Por isso, convido você a fazer uma pausa. Não agora, mas depois que este vídeo terminar. Permaneça em silêncio por 3 minutos, feche os olhos, coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o baixo ventre.
Respire e observe onde sua energia parece mais fraca, onde ela pulsa com mais força, onde está o vazio. Você já reparou como tentamos sempre preencher um vazio? Com distrações, com trabalho, com comida, com conversas vazias. Mas o vazio que sentimos muitas vezes não é existencial, é energético. É um corpo cujos meridianos secaram, cujos centros vibracionais perderam força, cujos canais estão congestionados por emoções antigas. E esse vazio não se preenche com barulho, ele se cura com presença. O mais incrível é que você não precisa ser um mestre espiritual para começar a sentir sua energia. Ela já está aí agora mesmo, talvez pulsando nos dedos enquanto você segura o celular, talvez nas costas cansadas, no peito apertado, talvez como um formigamento, um calor ou um silêncio diferente. O que você está sentindo neste exato momento? Compartilhe nos comentários, sem medo, porque este canal é feito de pessoas reais, gente que sente, que busca como você. E às vezes, ao colocar em palavras o que vibra dentro, algo se move, algo desbloqueia, algo cura. Gurdjieff dizia que o trabalho interior é solitário, mas não precisa ser no escuro total. Ao compartilharmos nossa jornada, acendemos pequenas luzes uns nos outros. E nesse acender mútuo, a energia flui com mais liberdade. Mas há algo que poucos falam. A energia responde à verdade. Ela não se move por vaidade nem para espetáculo. Ela se revela a quem tem coragem de olhar para dentro, mesmo se ali encontrar sombra, tristeza ou dor. E essa coragem você tem. Você que chegou até aqui. Você que continua assistindo, mesmo com o coração apertado, mesmo com os olhos marejados de lágrimas, mesmo com a mente gritando por distração. Você já começou a retornar. Já abriu um caminho para que o Ki flua novamente. E talvez seja esse o verdadeiro despertar. Não uma explosão mística, mas um lento e profundo retorno ao fluxo da vida. Você já se perguntou o que aconteceria se todo o seu corpo voltasse a ser atravessado pela energia da alegria? Não aquela alegria efêmera e superficial das redes sociais, mas a alegria de estar vivo, a alegria silenciosa de sentir o sangue correndo nas veias, a energia vibrando nas mãos, a vida renascendo aos poucos, sem ruído, sem espetáculo, apenas presença. É esse o convite: sentir o invisível, habitar o corpo, escutar os rios que correm por dentro, limpar os entulhos da alma, respirar com consciência e, acima de tudo, lembrar quem você é por baixo de tudo o que o mundo tentou fazer você esquecer. Você sabia que o coração humano gera um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais potente que o do cérebro? Não é misticismo, é ciência. Medições feitas pelo Instituto HeartMath, Instituto de Gestão dos Ritmos Cardíacos, mostraram que o campo energético do coração se estende por vários metros ao redor do corpo. Isso significa que, mesmo sem dizer uma palavra, você está irradiando suas emoções. O que você sente se transforma em uma onda silenciosa que toca tudo ao seu redor. Mas a maioria das pessoas segue a vida como se isso não importasse. Como se a raiva, o medo, a frustração e o ressentimento que carregam não deixassem vestígios. Mas deixam marcas invisíveis em cada ambiente que adentram. Deixam impressões sutis nos filhos, nos amigos, nos colegas de trabalho. Deixam ecos no próprio corpo, que cedo ou tarde começa a cobrar o preço de uma alma negligenciada. E você, o que tem emitido nos dias em que tudo parece pesado? A verdade é que emoção não é apenas um sentimento, mas energia, vibrante, elétrica, viva. Uma força tão real quanto a gravidade. Em tradições antigas como o taoísmo, o hinduísmo e o hermetismo, as emoções são vistas como fluxos sutis, capazes de fortalecer ou envenenar todo o sistema energético humano. Na medicina tradicional chinesa, por exemplo, tristeza excessiva pode causar doenças respiratórias. Medo crônico pode desgastar os rins.
Raiva reprimida pode afetar o fígado e comprometer o equilíbrio geral do organismo. Mas a medicina moderna também começa a reconhecer isso. Estudos mostram que emoções negativas prolongadas alteram a frequência cardíaca, reduzem a imunidade e afetam diretamente a produção de hormônios como o cortisol. Um único pensamento de culpa ou rancor pode disparar uma cadeia bioquímica que perdura por horas no seu corpo. Agora imagine o efeito disso ao longo de meses, anos. Talvez seja por isso que há tantas pessoas doentes sem causa aparente. Não é que não haja causa, é que ela não aparece nos exames. Está em campos mais sutis, na energia que circula entre corpo, mente e espírito. Está na emoção não vivida, na mágoa engolida, na frustração camuflada de produtividade. Você já parou para observar quais emoções se repetem em você? Talvez você ache que sente um pouco de tudo, como todo mundo. Mas, se for honesto, vai descobrir que há uma emoção dominante. Algo que ressurge nas noites solitárias, nos momentos de silêncio, diante dos mesmos gatilhos. Para alguns é o medo, para outros é a tristeza que nunca cicatrizou. Para muitos é a raiva, disfarçada de pressa, exigência ou autopunição. George Gurdjieff dizia que o homem mecânico é escravo de suas emoções, que reage automaticamente, sem entender de onde vêm seus sentimentos. Para ele, o primeiro passo rumo à liberdade interior era tornar-se consciente da emoção no exato momento em que ela surge. Não para reprimi-la, mas para compreendê-la, para olhar para ela com a firmeza e a compaixão de um mestre para seu aprendiz. Mas como fazer isso num mundo que nos estimula a sentir tudo, sem digerir nada? Vivemos numa sociedade que nos empurra ao excesso. Excesso de informação, excesso de cobranças, excesso de expectativas. Mas falta silêncio, falta presença, falta verdade emocional. Quantas vezes você disse, está tudo bem, enquanto por dentro uma tempestade rugia? Quantas vezes se calou para manter a paz aparente? E o que aconteceu com a energia que você não expressou? Desapareceu? Não, acumulou-se, acomodou-se, e em algum momento ela exige saída. Às vezes saem lágrimas, às vezes em doença, às vezes em distanciamento afetivo, às vezes em um cansaço inexplicável que acompanha você como uma sombra. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido essa exaustão que não passa com sono, essa fadiga sem nome, esse peso que é da alma, não do corpo. E talvez você esteja pronto, ou ao menos aberto, a um novo olhar. Emoções não são vilãs, são mensageiras, mapas, bússolas. E quando aprendemos a escutá-las, tudo muda. Passamos a perceber que o medo, por exemplo, não precisa paralisar. Pode ser um sinal de alerta. Que a raiva, quando reconhecida, pode virar força criativa. Que a tristeza, quando acolhida, abre portas para uma sensibilidade maior. Não se trata de eliminar emoções, mas de transformá-las. O alquimista não descarta o chumbo, transforma-o em ouro. Na prática, isso significa cultivar estados emocionais que elevem a frequência vibracional do corpo. Emoções como gratidão, perdão, amor, presença, não como frases prontas, mas como práticas de verdade. Respiração consciente, olhar honesto para dentro, silêncio diário, rituais de autocuidado, gestos simples com poder imenso. Você pode começar agora. Feche os olhos um instante, inspire profundamente. Lembre-se de algo ou de alguém pelo qual sinta gratidão genuína. Pode ser algo pequeno, um gesto, uma lembrança da infância, um rosto. Deixe essa gratidão crescer no peito. Sinta-a, não pense, apenas sinta. Sentiu uma leveza? Um calor sutil? Um pequeno movimento? Isso é energia em transformação. Este é o ponto de partida para uma vida mais alinhada, mais coerente, mais sua.
Uma vida em que você não apenas sobrevive, mas vibra. Em que você não apenas reage, mas escolhe. Em que você não apenas sente, mas compreende. Porque no fim, tudo o que você sente cria algo. Um ambiente, um relacionamento, um corpo, um destino. Já pensou que sua realidade exterior pode ser apenas reflexo da sua realidade emocional interior? Escreva nos comentários. Qual emoção tem dominado seus dias ultimamente? E qual emoção você quer cultivar a partir de hoje? Falar sobre isso é começar a transformação. E a transformação é um processo que começa por dentro, no silêncio, mas floresce por fora, como um campo que renasce quando a água volta a correr. George Gurdjieff dizia que o homem deve ser capaz de lembrar de si mesmo em meio às emoções. Isso não é fácil, é um desafio diário, mas é também o caminho mais direto para o despertar. Então respire, sinta, expresse, cure. Sua energia não é um acaso, é a matéria-prima com que você molda o mundo. Vocês passaram a vida inteira tentando controlar o mundo ao seu redor. Tentaram pôr ordem na casa, no trabalho, na família, nos dias, nas rotinas e nos imprevistos. Buscaram controlar as palavras alheias, seus silêncios, os gestos que ferem, as mudanças repentinas, as crises inesperadas. Em diversas ocasiões até tentaram controlar a si mesmos, as reações, os impulsos, os sentimentos que surgiam sem aviso. Mas quanto mais se esforçavam para dominar tudo, mais exaustos se tornavam, porque algo dentro de vocês continuava a escapar. Algo insistia em agir por conta própria. Algo parecia mais forte que a própria vontade. Isso se chama energia vital sem direção. Depois de tudo o que exploramos até agora, o corpo como templo, a respiração como ponte, as emoções como linguagem vibracional, talvez esteja mais claro que a verdadeira chave da transformação não está no exterior, mas em como vocês orientam o que sentem e pensam na direção daquilo que desejam criar. Mas falta ainda um elemento essencial: o foco, a concentração, a capacidade de canalizar toda a sua energia para um único ponto e mantê-la ali com determinação. E hoje, isso representa uma das revoluções mais poderosas que podemos viver. Vivemos em uma era de dispersão. As notificações nos fragmentam. A velocidade da informação nos atropela. A multiplicidade de vozes nos afoga. Torna-se cada vez mais raro manter o silêncio interior por mais de 5 minutos. Mas sem silêncio, não há foco. Sem foco, não há intenção. E sem intenção, não há criação. Apenas a repetição inconsciente do que já foi vivido. George Gurdjieff ensinava que o ser humano vive em constante dispersão de energia, que sua atenção é frágil, sua vontade é dividida e sua consciência é intermitente. Por isso, ele propunha o esforço deliberado de presença, estar totalmente atento ao que se faz. Um gesto simples, como beber água, deve ser executado com plena consciência, porque onde há atenção, ali se manifesta a energia. E onde a energia se manifesta, cria-se a realidade. Vocês já tentaram manter a atenção por alguns minutos em uma única ideia, sem se distrair, sem permitir que pensamentos paralelos invadam a mente? Esse exercício é mais difícil do que parece, mas também mais libertador do que imaginamos. A mente é como um rio. Se liberada, segue o traçado do terreno, instável, irregular, superficial, mas se contida, guiada por margens firmes, pode gerar energia, movimento e transformação. Assim é a água. Assim é o pensamento. Uma intenção clara é o primeiro passo, mas é a concentração prolongada que faz essa intenção germinar. Porque o universo não responde a desejos dispersos. Ele reage à coerência vibracional, à persistência energética, à verdade interior que pulsa por trás do que se pede. É por isso que muitos afirmam ter fé e, ainda assim, não veem resultados. Porque a fé vacila.
porque o desejo muda conforme o vento, porque a atenção se dissipa, porque a energia se esvai antes mesmo de alcançar o alvo. Já perceberam como é fácil iniciar algo e muito mais difícil sustentar? Talvez seja por isso que a maioria das transformações permaneça no plano do ideal. As pessoas sonham com mudanças, mas não desenvolvem o foco necessário para realizá-las. Querem saúde, mas não respiram com consciência. Querem paz, mas consomem o caos. Querem amor, mas ainda carregam a raiva dentro de si. A energia segue o foco, mas o foco precisa ser treinado, cultivado e protegido como uma chama em meio ao vento. Existem práticas que auxiliam nisso. A meditação é uma delas, a respiração consciente, outra, o silêncio, um terceiro caminho. Mas mais do que técnicas, é preciso uma decisão. Eu escolho direcionar minha energia e não mais me deixar arrastar por ela. Essa decisão transforma tudo, pois com ela, a vida deixa de ser um acaso e passa a ser criação. George Gurdjieff afirmava que o verdadeiro homem é aquele que conquista sua própria vontade. Não a vontade caprichosa e impulsiva, mas a vontade silenciosa e centrada, que sabe o que quer mesmo quando o mundo lá fora grita o contrário. Essa vontade não nasce do ego, surge da alma e floresce apenas no solo fértil da atenção consciente. Imaginem por um instante como seria a vida de vocês se concentrassem todos os pensamentos, emoções e ações em um único propósito, com clareza e constância. Imaginem o corpo, a mente, a energia, o tempo, todos alinhados com o que realmente importa. Como seria o dia de vocês? Como seria o descanso? Quais escolhas fariam? Imaginem acordar de manhã e, em vez de se perder no ruído do mundo, sentirem em seu interior um centro que sabe exatamente para onde ir, que não se apressa, mas também não hesita, que não precisa se provar, mas age com convicção. Um centro que preserva sua energia em sua totalidade e a transforma em instrumento de criação e não de destruição. Conhecem alguém assim? Alguém que entra em um ambiente e altera sua vibração? Que fala pouco, mas diz muito? Que não impõe nada, mas influencia tudo? Essa pessoa aprendeu a direcionar sua energia. Essa pessoa está desperta e essa pessoa podem ser vocês. O que lhes impede? O medo, a dúvida, o cansaço, a antiga crença de que não são capazes? Todas essas forças existem, mas nenhuma é maior do que a força que habita em vocês. Pois dentro de cada um vive um núcleo silencioso, potente e infinito. Um centro inabalável. Um espaço de verdade que sempre conhece o caminho de volta para si. E agora, vocês se encontram à beira de uma escolha. Podem seguir como estão, ou podem alinhar tudo o que são com quem desejam se tornar. Não por esforço cego, mas com consciência, com presença, com energia canalizada. A energia vital está à disposição. A mente está pronta para aprender. O corpo para sentir. O espírito para guiar. Mas o que fazer com tudo isso? A resposta virá nos próximos passos. Não como promessa vazia, mas como prática viva. Como caminho. Como plano. E quando colocarem esse plano em ação, não serão mais os mesmos, pois terão deixado de sobreviver. E finalmente, começarão a criar. Tudo o que é verdadeiro precisa ser vivido. Depois de atravessar esse mergulho profundo, pelo corpo, pela respiração, pelas emoções, pela energia e pela vontade, resta apenas um caminho: aplicar. Não como mais uma meta imposta de fora, nem como um padrão inalcançável, mas como um gesto de amor próprio, como um retorno íntimo àquilo que sempre esteve dentro de você. Porque sabedoria não é algo que se acumula, e sim algo que se incorpora. E incorporar é fazer com o corpo. É traduzir o invisível em atitude. É permitir que o conhecimento desça da mente para o coração e do coração para os gestos, pequenos, diários, consistentes. Pois é nos detalhes que a alma se reorganiza.
Portanto, este plano não é um roteiro fechado. É uma proposta viva, um mapa aberto, um convite para que você não apenas recorde o que aprendeu, mas experimente isso em seu próprio ser, com presença, com paciência, com verdade. Primeiro, comece o dia em silêncio. Antes de tocar no celular, toque em si. Ao acordar, permaneça 2 minutos em silêncio, de olhos fechados. Apenas sinta o corpo, a respiração, a energia que desperta. Leve uma mão ao peito e a outra ao baixo ventre e respire profundamente 3 vezes. Depois, pergunte-se interiormente: que energia escolho cultivar hoje? Essa breve pausa alinha você e reconecta com seu próprio centro. Segundo, pratique o escaneamento corporal diariamente por 5 minutos. Deite-se ou sente-se confortavelmente. Feche os olhos e percorra mentalmente seu corpo, da cabeça aos pés ou vice-versa. Sem tentar mudar nada, apenas observe calor, tensão, dormência, pulsação. Acolha tudo. Esse exercício é como varrer o chão da casa onde você habita. Cria espaço, dissolve ruídos e aproxima você da sua presença. Terceiro, respire com consciência pelo menos 2 vezes ao dia. Use a respiração abdominal, uma mão no abdômen, outra no peito, para se reconectar. Faça 10 ciclos. Inspire lenta e profundamente pelo nariz e expire suavemente pela boca, permitindo que o abdômen se expanda livremente. Esse gesto não só acalma, mas reorganiza, reancora e reacende o que o corre-corre diário apaga. Quarto, observe suas emoções como energia em movimento. Quando surgir uma emoção forte, seja raiva, medo, tristeza ou euforia, não reaja de imediato. Inspire fundo e nomeie o que sente. Isto é medo, isto é mágoa, isto é nostalgia. Em seguida pergunte: o que essa energia quer me mostrar? Em vez de lutar contra o sentimento, aprenda a dialogar com ele. Emoções, quando escutadas, deixam de gritar. Quinto, fortaleça sua intenção diariamente. Escolha uma intenção clara para a semana. Por exemplo, cultivar a paz, respirar antes de reagir ou nutrir meu corpo com mais atenção. Escreva-a e deixe em um lugar visível. Retorne a ela todos os dias. Intenção não é meta, mas direção vibracional. Um lembrete do que você está criando. Sexto, treine a concentração como quem afia a lâmina da alma. Escolha um objeto ou som para focar por 3 minutos diários. Talvez a chama de uma vela, o ritmo do seu próprio coração ou o movimento do ar ao respirar. Sempre que a mente se dispersar, e ela vai, traga-a de volta com gentileza. Esse treino simples constrói um músculo invisível, o da presença plena. Sétimo, feche o dia com reconexão. Antes de dormir, sente-se em silêncio e revisite mentalmente seu dia, sem julgamentos. Observe: como utilizei minha energia hoje? Para onde ela fluiu? O que a drenou? O que a fortaleceu? Depois, agradeça pelo que foi realizado e pelo que ainda está em curso. A gratidão encerra o ciclo e prepara o terreno para um novo florescer. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece pelo que for possível. Um passo, um gesto, um suspiro, um instante de verdade. Com o tempo, perceberá que a energia muda, o corpo responde, a mente silencia, a alma floresce. No fundo, tudo o que buscamos, paz, propósito, plenitude, já habita em nós. Precisa apenas de espaço, prática e da sua presença inteira, disposto a escolher de novo e a viver de dentro para fora. George Gurdjieff dizia: não há evolução sem esforço consciente. Talvez o maior esforço hoje seja lembrar quem somos, em um mundo que insiste em nos fazer esquecer. Agora, convido você, transforme este vídeo em um compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários qual dos passos você vai começar a aplicar hoje. Compartilhe sua experiência, dúvida ou insight.
Este canal é um espaço de construção coletiva e a sua voz importa. Se este caminho fez sentido para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais por vir e será uma honra caminhar com você nesta jornada de reconexão, verdade e despertar. Até o próximo encontro, que sua energia flua cada vez mais alinhada ao seu verdadeiro ser.